capítulo de número 17. Versículo de número 28. 1 Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 28. Sempre eu quero ler só a parte A e B do versículo, bom? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Glória a Deus. Nós fizemos aqui uma leitura do capítulo 17, do verso 17 ao 29, mas eu quero focar somente nesse versículo de número 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho. E hoje, como um culto de doutrina, como de costume, eu quero trazer um tema para a mensagem dessa noite. E eu queria que você repetisse comigo: como lidar vitoriosamente com as críticas. Esse vai ser o tema da nossa mensagem nessa noite. Como lidar vitoriosamente com as críticas. Irmãos, as críticas, ela pode ser uma cova para os pés e também um livramento para a alma. A crítica, ela pode ser uma cova para os pés ou um livramento para a alma. Mas se nós, eu e você, temos consciência de que somos de Cristo, nós não podemos depender de elogios, nem nos encorajarmos com as críticas. Se eu e você temos consciência que nós somos de Deus, que nós somos de que nós somos em Cristo, não podemos depender dos elogios de ninguém, nem muito menos nos desencorajar com as críticas, porque é impossível viver vitoriosamente sem lidar com as críticas, porque os críticos, eles estão em todos os lugares. Amém ou não amém? Pessoas que nos criticam estão espalhadas por todos os lados, e Ele não nos poupará de maneira nenhuma. Então, se você tem consciência de que você é de Cristo, então eu não posso depender do elogio da missionária, ou eu também não posso me desencorajar com a crítica de fulano ou de Beltrano, porque os críticos, eles são espalhados por todos os lugares. Então não é impossível viver vitoriosamente sem lidar com as críticas. Davi teve de lidar com alguns críticos, como o gigante Golias, o rei Saul, mas o crítico mais amargo de Davi foi Eliabe.
Eliabe, o seu irmão mais velho. Davi, ele teve várias pessoas para criticar, como o Golias, o rei Saul, mas o que mais machucou Davi foi Eliabe, o seu irmão mais velho. E o texto de 1 Samuel mostra com cores vivas essa triste realidade. Esse texto de 1 Samuel, do capítulo 17 em diante, vai nos mostrar com cores vivas essa triste realidade. A crítica, ela sempre dói, mas há momento em que a crítica ela dói mais. A crítica, irmãos, ela dói mais quando vem daquele que deveria estar do nosso lado, mas está contra nós. É a história de Davi. A crítica, ela dói mais porque ela deveria, quando vem daquele que deveria estar ao nosso lado e está contra nós. Eliabe era irmão de Davi, mas ele estava contra Davi. Em vez de estar ao lado de Davi, mas tornou-se seu adversário. Eliabe foi o adversário mais cruel. Às vezes, a luta mais amarga que nós travamos não é aquela que enfrentamos com pessoas da nossa própria casa, da nossa própria igreja. Essa é a luta mais amarga que uma pessoa pode enfrentar. É daquela pessoa que você nem espera. Foi o que aconteceu com Davi. As críticas, as dificuldades mais dolorosas são daqueles que muitas vezes enfrentamos dentro da nossa própria casa, ou até mesmo dentro da nossa própria congregação. Quantas pessoas, olha para cá, quem diz que está do nosso lado, que está conosco, e quando pensa que não, está contra nós. Quantos não são? Quantos não são as pessoas que foram até você e dizem: olha, não se preocupa que nós estamos contigo, nós vamos orar contigo, nós estamos no barco junto. Quando pensa que não, vira as costas contra você. Quantos estão muitas vezes do nosso lado, está conosco, nos abraça e faz aquele negócio todo? Pessoas até no culto como esse, quando termina o culto, sai falando do culto, sai falando da mensagem, sai falando do dirigente, sai falando da irmã da oração, sai falando de todo mundo. Sai falando daquele que prega, sai falando daquele que louva, sai falando daquele que toca. E quantos não foram até aqueles que já subiram aqui para pregar, irmãos? Já chegaram para você: pastor, nós estamos contigo. Pastor, nós estamos contigo, nós vamos orar, a obra vai andar, nós vamos trabalhar junto. Depois se levanta contra a igreja, se levanta contra nós. Quantos não somos os que já passaram por essa igreja, que se diz ser homem ou mulher de Deus, e hoje se torna um crítico, se engaja no rol dos desigrejados, se revolta contra Deus, se revolta contra a palavra de Deus, não quer ser
E ele está cheio de razão, viu? Ele sempre é o certo, mas não quer se congregar, não quer estar na igreja, não quer mais fazer mais nada. Se tornou um Cristo. E hoje está aí no rol dos desigrejados, no rol dos críticos, falando mal da igreja, falando mal de quem está na frente, falando mal daquele que canta, falando mal daquele que prega. Eliabe foi um de dentro da casa de Davi e se tornou o inimigo número 1 de Davi. Eu estou na Bíblia, viu, irmãos? Eu estou só contextualizando para você entender aonde a crítica dói mais. A crítica dói mais quando vem daquele que deveria estar ao nosso lado e está contra nós. Quem era Eliabe? Eliabe era dentro da casa de Davi. Então, irmão, a crítica dói mais quando vem de dentro da nossa casa, ou até mesmo da igreja a qual nós fazemos parte. Mas foi o que eu falei aqui na introdução. Não temos como nos livrar dos críticos, porque eles estão em todos os lugares. A crítica, ela dói mais quando vem daquele que nos conhece há tempo. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Davi era o caçula de 8 irmãos. E logo Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, conhecia a sua destemida coragem. Mas mesmo assim, olha para cá, Eliabe se pôs contra Davi, pois a coragem de Davi denunciava a covardia de Eliabe. Então a crítica dói mais quando vem daquele que nos conhece. Eliabe, ele conhecia Davi, porque ele era o irmão mais velho. Viu o desempenho de Davi, viu o crescimento, viu a coragem, viu o esforço, mas se levantou contra o próprio Davi. A crítica, ela dói mais quando vem envelopado em tempero emocional. Eliabe, eu estou aqui dentro da história de Eliabe, irmão. Eu estou falando aqui de Eliabe e Davi. Estou falando um tema como lidar vitoriosamente com as críticas, para você entender a mensagem. Depois não sair com crítica, estou dentro da mensagem, eu não estou perdendo foco aqui não. A crítica dói mais quando vem envelopado, temperado emocionalmente. Eliabe, ele irou-se contra Davi, porque ele se dispôs a enfrentar o gigante Golias, e que Eliabe e os demais soldados vinham correndo há 40 dias, que vinha correndo dele. Aí Eliabe ficou chateado, porque viu que Davi se dispôs a enfrentar o gigante Golias, de que Eliabe e os demais soldados fugiram havia 40 dias, com as pernas bambas de medo. Sabe por que Eliabe ficou irado? Porque teve medo de que Davi fosse honrado em vez de Eliabe. Ele ficou com raiva de Davi
eu sou bombado, eu sou aquele mais velho, eu sou aquele maior de todos, eu não tive coragem de lutar contra Golias. Aí um menino desse vai enfrentar, aí Eliabe ficou logo furioso, porque ele temeu de Davi fosse honrado em vez dele, viu em seu irmão não como um parceiro, mas viu Davi como um rival. Eliabe ficou com raiva e disse: não, Davi, dá certo não, tu não tem como, Davi. Porque ele sabia que Davi, ele não ia em nome de ninguém, ele ia somente no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele temeu. A crítica só dói mais quando ele continua sem descanso, sem pausa. A crítica ela dói mais quando ela não descansa, ela não tem pausa, ela é contínua, ela não para. Toda hora você está recebendo crítica, toda hora você está sendo bombardeado, toda hora você está sendo criticado. Então a crítica ela dói mais quando ela não tem pausa, é direto, ela dói. Diante das chuvaradas de crítica de Eliabe, Davi declarou: que fez eu agora? Eu só fiz uma pergunta somente. Posso não fazer uma pergunta não? Eu não posso mais nem fazer uma pergunta. Eu fiz somente uma pergunta. Davi estava dizendo com isso que Eliabe era um crítico costumante, fazia parte do seu perfil. Talvez Eliabe ele teria o ministério da crítica. Em vez de enfrentar o gigante, Eliabe tentou desmoralizar Davi, tentou parar Davi, tentou desmotivar o jovem Davi. A crítica, irmão, ela dói mais quando ela não tem pausa, quando ela continua, quando ela não para. Aí Eliabe, Davi viu que Eliabe estava sempre colocando ele para baixo, estava sempre colocando ele no escanteio, estava sempre criticando por tudo. Em vez de Eliabe enfrentar o gigante, que era o terror da época, que era o que estava botando terror em Israel há 40 dias, Eliabe estava desmotivando o menino Davi, fazendo com que ele parasse, fazendo com que ele se entristecesse, fazendo com que ele não caminhasse. E ele fez isso porque ele viu que Davi estava disposto a enfrentar o gigante. Quantas não são as pessoas que tentam nos fazer parar? Quantas não são as pessoas que querem desmotivar? Talvez você tenha um desejo de estar na obra, de fazer a obra, de evangelizar, de fazer isso, de fazer aquilo, ou até se dedicar à igreja, mas muitas vezes levanta os críticos. Ainda está lá naquela igreja, meu. O que é que tu está fazendo lá? O que é que não se congrega lá perto da tua casa? Está vendo que aquela igreja não anda? Está vendo que aquela igreja é aqui, essa pessoas que tentam desmotivar você a buscar a Deus. Eliabe viu que Davi estava com vontade de detonar Golias.
estava sempre tentando colocar ela para baixo. Quantos não são as pessoas que olham para cá e diz que é crente, aí quer te fazer parar? Vai para a igreja hoje, Bruno? Novo? Quantos não são aqueles que nos param no meio do caminho para nos fazer desistir da obra que Deus tem na sua vida? Quantos não são aqueles que está do teu lado, diz que está contigo, mas é só para te deixar para trás, só para te desmotivar, te fazer parar, como aconteceu com Davi? Eliabe, se ele tinha um ministério, ele tinha um ministério da crítica, que ele só vivia criticando. A visão dele estava não em vencer o Golias, porque a preocupação dele era vencer o Golias, não era desmotivar o seu irmão. Então, a crítica, ela dói mais quando ela não tem pausa, quando ela não tem descanso, quando ela é contínua. Davi estava disposto a enfrentar. Quantos não são de nós que temos vontade de fazer a obra, de fazermos evento, de fazermos fertilidade para Deus, de estar na obra de Deus, de fazer festas para Deus, de fazer eventos para Deus, aí sempre se levantam os críticos, festa, eventos, só querendo desmotivar a você a não fazer o que você tem que fazer. Sabe o que é isso? É o ministério das críticas. Ele abre aqui, eu estou dentro da mensagem. Quantas não são as pessoas que querem desmotivar? Irmã, quer que tu quer no louvor, tu não canta nada. Quer que tu está cantando toda semana, tem que sair para que é isso? Sabe o que é isso? Ministério da crítica, do aliado. Enquanto a gente tem sede para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para fazer a obra crescer, para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja estar, para encher a igreja, para buscar, aí sempre tem aqueles que dá certo não, já tentamos várias vezes. Você perde de tempo no meio da rua, você perde de tempo, você está dando chocolate para os visitantes. Isso aí é perda de tempo. Esse negócio de estar no meio da rua, dando de comer as pessoas. Quantos não são as pessoas que nem ajudam e só criticam? Davi estava disposto a enfrentar Golias, mas Eliabe só colocava ele para baixo, só desmoralizava, só xingava, só humilhava e só fazia isso. E quanto mais ele fazia, mais Davi ficava atordoado, sem saber o que fazer. Isso para a pessoa que está do teu lado, irmão, te afasta dos críticos. Te afasta daqueles que querem te deixar lá embaixo. A crítica, ela dói mais quando o crítico julga até as nossas intenções. A crítica, ela dói mais quando o crítico ele quer julgar até aquilo que você faz. Eliabe, ele fez um juízo de valor quando disse a Davi que conhecia as suas pregações, que conhecia as suas atitudes. Isso é um crítico muito diabólico.
um veredito. Davi estava ali numa posição de humilde. Você sabia que Davi foi o cara mais humilde da história? Sabe por quê? Porque quem era Davi? Rei. A batalha estava rolando, Davi já era rei, foi consagrado por Saul, por Samuel. Davi, ele foi ungido rei. Samuel nem sabia, Saul nem sabia disso. Aí Davi, ele já chega nessa batalha, já chegou lá como rei. E Davi foi humilde, sabe por quê? Porque ele já era o rei. E ele aceitou uma ordem de seu pai para ser o motorhome, aquele lá que vai deixar o lanche, como é que chama aquele lá de o iFood do pai dele. Ele já era rei. Aí o pai dele disse assim: Davi, vem cá, vai deixar ali uns pãezinhos, uns queijos lá para o teu irmão. Davi, irmão, ele era tão humilde que além de ser rei de Israel, que ele foi consagrado no lugar de Saul, mesmo assim aceitou a ordem do pai para tomar o humilde posto de entregar o lanche dos irmãos dele. Davi, vem cá. Davi, vai lá com teus irmãos. Tu leva pão, leva alimento para os teus irmãos. Lá no arraial. Aí tu vê como é que está a luta, vê como é que está a batalha. Davi, ele foi humilde, ele poderia ter dito: não, pai, eu sou o rei. Não, pai, eu sou o rei de Israel. Ele poderia ter rejeitado, mas ele foi lá levar o lanche para os irmãos. Ele foi lá obedecer a ordem do pai. Quando Davi estava chegando com o lanche, ele chegou na hora da chegou na hora do fonte da batalha. Ele chegou mesmo na hora que o gigante critica, que amaldiçoa todo mundo. Aí o crítico, Eliabe, tem a audácia de transformar a virtude em defeitos. Uma coisa que eu observo então aqui nessa história é que os críticos, ele tem a audácia de transformar as nossas virtudes, de transformar as nossas virtudes em defeitos. A pessoa crítica, ele faz isso. Ele não consegue ver a qualidade, ele consegue ver só o seu erro. Eliabe foi um dos maiores críticos, acho que ele tinha até o ministério da crítica, ele tinha. Porque ele não conseguiu ver as virtudes na vida de Davi. Ele não conseguiu ver. Ele conseguiu transformar a virtude do jovem Davi em defeitos. O que é que tu está fazendo aqui?
Ó, eu vim deixar um lanche, meu pai mandou. Eu vim fazer um favor para me deixar comida para vocês. Aí o crítico de Eliabe conseguiu transformar as virtudes do jovem Davi em defeitos e começou a bombardear a vida dele. Porque a crítica, ela dói mais quando o crítico julga até as nossas intenções. Quer ver como hoje ele vai pregar isso? Tem crente que pensa assim, irmão, quer julgar até as nossas intenções. Quer ver como quem vai cantar hoje é a fulano, cicrano e beltrano? Nós se convertemos. Não queira o ministério da crítica para você que tem aliado, não. Porque a crítica, ela dói mais quando a pessoa julga até a intenção, faz o que fez aliado. Davi, eu conheço a tua maldade. Como é que tu vem para cá e tu deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi, tu não presta. Crítica. A crítica dói mais quando o crítico ele visa a nos humilhar diante de tudo. A crítica, ela dói mais quando o crítico ele visa a nos humilhar em público. Aí Eliabe já vinha martelando, ó. Faz já tempo que ele vinha batendo Davi. Aí ele pensou assim: Davi não desiste. Será possível que Davi vai? Já disse um bocado de coisa para ele. Eu sou o irmão dele e detonei ele. Falei dele. Eu não paro de criticar. Toda hora eu estou criticando. Ele não vai embora, ele está aqui. Eu já julguei até a intenção dele, o pensamento dele. Eu disse que ele não prestava, que ele era mau. A crítica dói mais quando o crítico ele quer nos humilhar diante de todo mundo. Eliabe deu a sua última cartada. Ele deve ter dito assim: agora eu vou botar para voar as panas, agora eu vou botar ele para ir para casa agora. Eliabe tentou humilhar Davi diante dos soldados de Saul, perguntando: Davi, aonde foi que tu deixaste as pouquinhas ovelhas do deserto? Deixou com quem, Davi? Davi, deixa de ser irresponsável. Aquelas poucas ovelhas do deserto, tu deixou com quem, Davi? Eliabe estava querendo dizer a Davi que ele deveria se recolher à sua insignificância. Eliabe estava querendo dizer ao humilhar ele na frente dos soldados de Saul, dizendo ele que deixasse com que aquelas pouquinhas ovelhas. Davi deixa de ser insignificante. Davi, tu não tem condição. Davi, vai para casa. Pois não passava de um simples pastor de ovelha. Era isso que Eliabe fez. Eliabe detonou Davi. Não, agora dessa vez ele vai se mancar e vai para casa. À frente de todo mundo. Ei! Deixou aquelas ovelhas com quem? Tu não passa de um pastor de ovelhas. Foi essa a atitude de Eliabe. Mas uma coisa que eu acho lindo aqui, irmão, nessa história, é que em meio a tudo isso, Davi não perdeu a paz.
Davi não perdeu o foco, ele não perdeu a paz, não perdeu o foco com as críticas injustas de Eliabe. E até fugiu, porque a melhor maneira de se lidar com o crítico, olha para cá, é sair perto dele. Sai de perto daquela pessoa que não critica. A melhor maneira de citar uma pessoa que nos critica é fugir dele. Porque se você der ouvido àquele que nos critica, ele vai tirar a nossa paz, ele vai tirar o nosso sono, ele vai tirar o nosso foco. Diz para a pessoa que está ao teu lado: não sai de perto daquele que te critica. Pode dizer a pessoa que está ao teu lado: sai de perto do crítico. Ah, pastor, mas o crítico lá em casa é minha mulher, sai de perto dela. Ah, pastor, mas o crítico é o meu patrão, que é o meu irmão em Cristo, sai de perto dele. Ah, pastor, mas o crítico é a fulana, é o senhor, sai de perto, irmão. Porque se você der ouvido aquele que te critica, ele vai te deixar para baixo, ele não vai deixar você dormir, você vai perder o foco. Eliabe fez de tudo para desmotivar Davi. Quem é que anda te desmotivando? Sai de perto dessas pessoas. Quem é que quer te botar para baixo? Sai de perto dessas pessoas. Porque Deus nos escolheu com um propósito. Deus nos chamou para fugir dos críticos e vencer os gigantes. Aleluia! Deus nos escolheu para nos desviar dos críticos. É difícil viver vitoriosamente, é difícil. Mas como lidar vitoriosamente com os críticos? É se afastando dele. Quem é que quer te deixar para baixo? Pastor, eu sou tão humilhado, ninguém valoriza, tudo que eu faço ninguém vê. Davi, camarada que foi mais criticado que nem Davi, não tem. Qual foi que aconteceu? Ele ficou de pé, ele ficou firme, porque ele não via Eliabe como inimigo, ele viu Golias, que era aquele que estava confrontando, que era aquele que estava se levantando contra o povo de Deus. Irmãos, enquanto nós estivermos servindo a Deus, sempre vai levantar alguém para te fazer parar. Coloca isso na tua cabeça. Quando tu estiver na igreja, ou ficar vindo para a igreja, sempre vai chegar alguém, um enviado do diabo, para te tentar parar, para te fazer sair da presença de Deus. Mas Davi, ele foi colocado dentro dessa peleja, dentro dessa batalha com um propósito. Deus conhece o coração e a intenção dos pensamentos. Enquanto muitos soldados estavam ali, correndo dos gigantes, Davi estava querendo enfrentar ele. Deus conhecia aquele a qual ele escolheu. Davi, ele não foi escolhido pela aparência humana.
Ele foi escolhido porque Deus não viu a aparência, Deus olhou para a intenção do coração daquele jovem. Enquanto Samuel olhava para o corpo bonito, os cabelos lisos, os olhos bonitos, pela altura, Deus olhava com um olhar de simplicidade para aquele que talvez era desprezado por Davi. E Davi foi lá, tinha tudo para parar. Tem pessoas que com qualquer coisa, né? Me disseram que eu tenho uma mãe, me disseram que eu não sei pregar, me disseram que eu não tenho visão, me disseram que a igreja não cresce, me disseram isso, me disseram aquilo. E quantas pessoas não param? Não vou mais cantar não. E me disseram que a minha voz é parecida com um pato rouco. Eu não vou pregar não, porque só prega o cego de Jericó, a mulher do fogo de sangue, não sei o que, eu não vou mais pregar não. Irmão, fuja dos críticos. Davi tinha tudo para desistir da batalha, mas ele se desviou do crítico. Deus, ele nos escolheu, fica de pé. Deus, ele nos chamou para fugir dos críticos, porque o crítico, ele tira a nossa paz, ele tira o nosso foco, porque Deus nos chamou para vencermos o gigante. Qual é o gigante que te atormenta? Qual é a dificuldade que te perturba? O que tem tirado o teu sono? O que tem tirado o teu foco? O que tem tirado a tua perseverança? Como lidar vitoriosamente com os críticos? É se afastando deles, é não dando ouvido àqueles que eles falam, é se desviando das suas maus palavras, é se desviando das suas maldições. Davi, ele se decepcionou muito com Eliabe, mas no final da conta ele se tornou o maior rei de Israel. E Eliabe se converteu e reconheceu que ele estava errado sobre criticar o jovem Davi. Feche os teus olhos e quero orar por você. Pai, nos ajuda, Senhor, a vencermos, meu Deus, todas as batalhas que estão sobre a nossa vida. Senhor, nos ajuda a vivermos vitoriosamente. Senhor, nos ajuda a não dar ouvido àquele que quer nos deixar para baixo, aquele que quer nos humilhar em público, aquele que fala mal, aquele que nos critica. Senhor, o Senhor nos colocou, o Senhor colocou sobre cada um que está aqui uma responsabilidade de te adorar, uma responsabilidade de te servir. Senhor, nos ajuda a nos desviarmos daqueles que nos criticam. Senhor, nos ajuda a nos desviarmos daquele que quer nos deixar para baixo, daquele que quer nos pisar. Senhor, nos escolheu, Pai, com um propósito, e o propósito que o Senhor nos escolheu é nos fazer mais do que vencedor, é nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, Senhor, que esta palavra que foi ministrada sobre este altar venha ajudar os teus filhos a viver vitoriosamente com as críticas, porque sabemos, meu Pai, que aqueles que se levantam contra nós estão se levantando contra ti.
fala mal da igreja, que critica, não está se referindo a nós, mas somente a ti, Senhor. Porque nós estamos aqui porque é o Senhor que nos escolheu. O Senhor foi quem nos chamou. Se o Senhor nos escolheu e nos chamou, nós vamos viver vitoriosamente, Senhor, sobre essa terra e lidar com as críticas. Porque quanto mais nos criticam, quanto mais falam de nós, mais nós iremos nos tornarmos vencedores por aquele que nos escolheu. Aleluia! Senhor, eu abençoo a vida desta pessoa. Senhor, não deixe que esta pessoa venha desanimar, não venha se desmotivar. Não, Senhor, não deixe que esta pessoa venha parar no meio da caminhada por aquilo que ouviu, ou por aquilo que vem ouvindo. Senhor, mas segura na mão de cada um desses teus filhos nessa noite de quarta-feira. Senhor, que esta palavra que foi pregada, foi ministrada, venha, meu Pai, de encontro ao coração dessas pessoas, e venha, meu Deus, fortalecer cada um deles, meu Deus. Senhor, que cada um que venha sair daqui nessa noite vitorioso, Senhor, vitorioso. Pai, não deixe que nenhum venha ficar prostrada, meu Deus, por aquilo que ouviu, por aquilo que está sendo perseguido. Mas eu quero, meu Deus, pedir, porque o teu Espírito Santo venha segurar na mão dessas pessoas, e que essas pessoas venham se tornar mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Pai, assim como Davi, em meio a todas as críticas, se tornou vencedor, derrubando Golias, arrancando a sua cabeça, se tornando, meu Deus, reconhecido em Israel. Pai, que essa pessoa que me ouve venha também sair daqui, meu Pai, vitorioso pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há em nome na tua palavra que foi pregada. Eu ministro sobre essas pessoas encorajamento, vitória, fortaleza, unção do teu Espírito Santo sobre essas pessoas, para que eles venham, meu Pai, lidar vitoriosamente com as críticas, porque o Senhor nos escolheu para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem recebe essa mensagem, levanta a mão